Daniel capítulo 4, versículo 1 ao 18. A loucura de Nabucodonosor tem como título: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na terra, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu
Nabucodonosor em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Oremos, irmão. Santíssimo Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, para compreender as palavras que acabamos de ler. Dá-nos, ó Deus, a tua graça em Cristo Jesus. Dirige a vida da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Dirige a vida desta nação, debaixo do teu controle soberano e absoluto que tens sobre cada detalhe da tua criação. Em Cristo Jesus nós te rogamos. Amém. Amém. Bem, irmãos, Nabucodonosor foi um dos reis mais poderosos da terra. No capítulo 2, que nós vimos a semana passada, ele teve um outro sonho também. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os servos de Deus não foram maltratados na Babilônia. Seu número geral, na sua maioria, eles não foram maltratados. Pelo contrário, o profeta Jeremias disse que eles teriam paz naquela terra e que deviam se empenhar pela paz daquela terra. Nós vemos no capítulo 1 desse livro que quando eles foram levados, os filhos dos nobres, imagine você levar os filhos dos políticos do país, das pessoas mais importantes do país, pegarem eles, os seus filhos, e levarem para um país, levando como escravo. E chegando lá, em vez de colocar ele para quebrar pedra, nos trabalhos pesados, colocasse eles no palácio, para comer da melhor comida, para comer da mesma comida do rei. Era ser maltratado? Não, era ser bem tratado. O impacto e a influência e o benefício da Babilônia, de certo ponto, sobre Israel foi tão grande que os judeus decidiram transformar o alfabeto aramaico, o cananeu, o hebraico cananeu no alfabeto aramaico cananeu, aramaico samaritano, para o aramaico, o alfabeto do aramaico babilônico. Até hoje o hebraico que nós conhecemos vem do alfabeto babilônico, aramaico babilônico. Além disso, eles foram bem tratados. Tanto é que quando Ciro tomou conta da região, na Síria, na Pérsia, e quando foi dado a oportunidade deles voltarem para suas terras, muitos não quiseram voltar, porque os reis Nabucodonosor e Ciro da Pérsia trataram bem o povo de Deus, de tal maneira que eles prosperaram lá nessa terra. Prosperaram tanto que não quiseram voltar para a casa de Israel, para a sua cidade, para a região, para a casa do seu Deus, que era Jerusalém. E o que aconteceu? Eles foram ficando lá. Assim como quando o povo de Deus chegou no Egito, não foram levados escravos para o Egito. Para a Babilônia eles foram levados escravos, mas para o Egito não. No Egito eles chegaram como hóspedes de Faraó. Porém morreu o Faraó, que não conhecia José nem a sua história, e passou a ter medo do povo de Deus, que tinha prosperado grandemente no Egito, e começou a escravizar e tomar as suas posses. Então,
as pessoas sempre têm medo do povo de Deus prosperar, né? É por isso que é um povo perseguido, seus bens são saqueados. E Nabucodonosor tratou bem o povo de Deus na Babilônia, levando os seus jovens escravos, levou eles para o palácio. E nessa situação aconteceu o primeiro sonho. O primeiro sonho, que é o mais conhecido, da enorme estátua, né, que nós vimos a semana passada. Cabeça de ouro, braços de prata, depois ferro, depois bronze, depois os pés de lama misturado com ferro, misturado com a prata, o ouro, os bronze. E aí nós vimos lá que as partes da estátua representam os reinos que viriam até Cristo. Depois vem uma pedra que é solta do monte, esmaga aquela, bate no pé daquelas estátuas, destrói o seu reino e estabelece o seu reino para sempre. As partes da estátua, a cabeça era a Babilônia, as outras partes, os reinos que viriam depois a aliança, e por último a aliança romana, mantendo parte do ferro do reino grego com alianças de casamentos que eram insustentáveis. Então o capítulo 2 vai dizer tudo isso que a gente viu a semana passada, né? Agora, depois disso, que esse rei teve esse sonho, ele não disse o sonho, mas Daniel revelou o sonho e interpretou o sonho. Depois disto, Nabucodonosor falou algo que exaltava a Deus. Veja aí o versículo 45 do capítulo 2. Ou mais adiante, o versículo 46. Daniel capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel, versículo 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. É uma palavra, uma expressão semelhante ao Senhor dos senhores, e o Senhor dos reis, e Rei dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, né, e prestou essa palavra de engrandecimento a Deus, de reconhecimento de que Deus era grande. Era uma confissão de fé. Daniel, na interpretação desse sonho, disse que os reinos que Nabucodonosor tinha foi entregue a ele pela mão de Deus. Na interpretação desse sonho a gente viu isto, né? Veja aí o versículo 36 e 37. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, rei com R minúsculo, rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Daniel disse a ele que a autoridade e o reino que ele tinha, e o poder que ele tinha, a glória que ele tinha sido dada por Deus. Não há autoridade que não seja constituída por Deus, pois todas procedem dele. Deus coloca governantes sobre nós e dá autoridade sobre nós, de fazer leis, de agir. Só que eles devem lembrar que eles devem prestar contas a Deus. Nabucodonosor fez uma confissão de fé. Se tinha um rei
que parecia ser crente, e que de fato muitos até entendem que ele fez uma confissão de fé verdadeira depois desta, e se converteu realmente. Muitos acreditam nesta opção, nessa interpretação. Ele foi um dos reis, ele foi um rei que falou bem de Deus, tratou bem o povo de Deus, alguns deles, né? Porque depois disso, sabe o que Nabucodonosor fez? Ele mandou construir a estátua. Ele teve um sonho, e Daniel disse: esse rei, essa estátua, a cabeça de ouro és tu, e o resto da estátua é o reino que vem depois. Ele disse: então eu tive um sonho, eu vou realizar meu sonho construindo a estátua. Deus não proibiu, só deu a interpretação. Disse que depois essa estátua vai ser destruída, mas não vai ser no meu reino. É o reino depois de mim. Vê que ideia mágica. Teve um sonho, vou realizar meu sonho. Nabucodonosor era um sonhador, né? E tinha poder e recurso para realizar os seus sonhos. Então, a gente quando tem um sonho, tem gente que tem um sonho de ter uma casa própria, tem gente que tem um sonho de ter um carro, né? E aí, você tendo recurso, você pode ir lá comprar a casa que você quiser, que você escolher, o carro que você quiser, o modelo que você quiser, que você escolher. Você tem dinheiro para realizar seus sonhos. O sonho de Nabucodonosor foi interpretado, que ele estava atormentado, porque ninguém sabia o significado, e depois que o seu sonho foi interpretado, ele resolveu realizá-lo, construindo com toda a grandeza. E mais, ele teve uma ideia brilhante no capítulo 3. Já que eu sou um rei grande e poderoso, cheio de glória e majestade, vou mandar os músicos tocarem. Toda vez que tocar, o capítulo 3 vai dizer isso. Em casa você leva para a tarefinha de casa, que você vai ver, né? Vamos ler aí então o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. 70 côvados. Vamos fazer uma conta rápida de matemática. Quanto dá 70 vezes 50? 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 5, 35. Vamos botar um côvado a 50 centímetros. 70 vezes 5, 7 vezes 5, 35. Então dá mais ou menos 350 metros. Dá um prédio de quantos andares, Raminho e Roberto, que é da área da construção também? Dá quantos andares? 350 metros. Dá um prédio daqui para a avenida, mais ou menos. Um prédio com 100 andares, eu vou botar 3 metros de laje a laje, a 300 metros, né? 100 andares. É mesmo. Dá um prédio mais ou menos de 100 andares. Né? Botando o primeiro piso ali de 3 metros, né? A altura de 3 metros, né? Que é o ideal, né? A porta tem 2,10, 3 metros é um teto bom, um teto alto, né? Então um prédio de no mínimo 100 andares. Vê que tamanho da estátua. Ele tinha poder suficiente para fazer isso. Todos os povos pagavam impostos a ele, vários dos povos, eram uma das nações mais poderosas do mundo. Basta você pesquisar na internet o tamanho das estátuas pelo mundo afora, né? Você faz uma pesquisa rápida na internet, você vê o tamanho das estátuas pelo mundo. O Cristo Redentor, não sei se chega a ter 100 metros, né? Então você vê os tamanhos das estátuas pelo mundo. Então a de Nabucodonosor tinha 350 metros. Não é raro os imperadores, os reis, os países quererem fazer monumentos grandes para mostrar a sua grandeza. E aí eles constroem estátuas grandes, estátuas enormes. Nabucodonosor também fez um jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Ele queria um jardim em cima do seu palácio. Um jardim. Hoje a gente tem os prédios, tem a área de convivência lá em cima, né? De lazer. Agora imagine você fazer um prédio e você fazer lá um jardim grande com pomares, com árvores, com tudo lá em cima. Uma cobertura bem grande, não só para churrasco, né? Mas que tenha lá um jardim que quando a pessoa entrar, veja a maravilha do jardim. Era algo enorme e belíssimo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma das maiores grandezas da engenharia da época. Então Nabucodonosor, ele não tinha pena de gastar seu dinheiro, porque lhe sobrava muito. E aí você vê aí o capítulo 3, versículo 1, diz: ele levantou no campo de Dura, na província da Babilônia, no lugar já alto, né? Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Há ditadores que constroem estátuas de ouro nos seus impérios. Assim fez Nabucodonosor. Ele chamou todos os seus governantes, satrapas eram responsáveis, como se fosse um presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, né? E os prefeitos, os governadores e todo mundo para uma reunião. E ele deu uma ordem, ele disse que ele deu uma ordem que a gente vai ver aqui no versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-lhes a vós outro, o rei Nabucodonosor, ordena-lhes a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram os povos, as nações, os homens de todas as línguas, e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor, a imagem que ele tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e se recusaram, e se acusaram os judeus. Disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta deveria se prostrar, né, e adorar a imagem de ouro, e que se não se prostrasse fosse jogado na fornalha ardente. Há uns homens judeus aí que o Senhor constituiu nos negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantasse. E o resto da história a gente sabe, né? Nabucodonosor mandou eles jogar eles na fornalha ardente, e Deus poupou a vida deles. E daí novamente Nabucodonosor, né, reconheceu a grandeza de Deus pela segunda vez, quando viu que aqueles homens saíram lá sem ser chamuscados do fogo. Veja aí o versículo 28 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: veja o versículo 27, capítulo 3 de Daniel, versículo 27. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, lançaram eles no fogo e tal. E aí o versículo 28 disse assim: Nabucodonosor:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo homem, nação e língua que quiser blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor era mais crente do que muitos crentes, e era mais crente do que muitos reis, governantes, presidentes, reis, seja o que for, né? Diz: quem blasfemar contra o Deus de Israel deve ser despedaçado e sua casa derrubada. Esse era um presidente que todo mundo queria, né? Ninguém vai, para que as pessoas possam respeitar a religião, a crença, né? Especialmente na escritura sagrada, no caso do Deus de Israel, povo de Deus. Mas a gente vê governantes querendo destruir as leis de Deus, destruir a palavra de Deus e o povo de Deus, fechando igrejas, usando o seu império, o poder que Deus colocou em suas mãos para tentar destruir a própria igreja. Nabucodonosor teve duas experiências, irmãos. Aqui tem uma aplicação. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus uma vez, duas vezes, três vezes, faz uma confissão de fé ortodoxa, consistente e bíblica, faz discipulado, às vezes é até batizado, é ordenado oficial, se torna às vezes até pastor, faz como o rei Nabucodonosor, né? Reconhece que só existe um Deus, reconhece que ele tem governo, domínio sobre tudo, reconhece, faz confissões de fé durante a vida, professa acreditar em Deus de alguma forma. Só que aí Deus conhece o coração. Não adianta confessarmos só com a boca, Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Nabucodonosor. E aí vem agora o terceiro exemplo. Nabucodonosor estava de novo no seu palácio, perturbado com outro sonho. O primeiro sonho lá, né, das estátuas, Daniel foi e interpretou. E agora ele estava perturbado com outro sonho. Esse sonho, ele viu uma árvore, né? Foi uma árvore enorme, altíssima. E aí ele manda chamar os interpretadores de sonhos, os sábios da Babilônia, como a gente viu aí no texto. O versículo 1, vamos ler o capítulo 4. O rei Nabucodonosor, ele gostava de escrever para o povo, né? Como os governadores gostam de fazer decreto, né? Tem período que os governadores, os presidentes, os prefeitos gostam de fazer decreto, né? Acho que não tem o que fazer, fica inventando coisas e fazendo decreto, né? E aí, em vez de fazer melhorias eficientes, o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Esse rei era crente. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Agora ele vai fazer uma proclamação das maravilhas de Deus. Daniel registrou, porque Daniel registrava. Daniel era um dos principais
servidores públicos do rei, podemos assim dizer. Era um dos principais ministros do governo de Nabucodonosor, ou do reino de Nabucodonosor. E Daniel escrevia as coisas que ele falava, as coisas que ele deixou aqui registrada para nós, né? E aí no versículo 3 ele diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Ou seja, lá no capítulo 2, Daniel disse que o reinado de Nabucodonosor passaria no próprio sonho das estátuas. E aqui Nabucodonosor diz que o reino de Deus não passa, ele é sempre eterno. O que significa sempre eterno? É eterno para sempre, por isso o nome sempre eterno. Aí junta as duas palavras, sempre eterno, sempre eterno, eterno para sempre, de geração em geração. Deus é Deus desde Adão, passou por todos os pais e avós daquela época, é o nosso Deus, é o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, e vai passar geração após geração sobre aqueles que amam ao Senhor. É o Deus de geração em geração, e o seu reinado não tem fim, ele é eterno. Nabucodonosor aprendeu isso no capítulo 2 desse livro. Quando Nabucodonosor cercou a cidade, ouviu falar de Jeremias e mandou procurar Jeremias e levou para o palácio e tratou Jeremias bem. E Jeremias deu uma profecia contra a Babilônia lá mesmo, no final do livro de Jeremias. Depois Jeremias foi para o Egito e deu uma profecia contra o Egito também, de novo, né? Então, Jeremias era o profeta que não tinha medo de dizer a verdade. Então, irmãos, ele teve esse sonho. Ele diz no versículo 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Eu estava tranquilo e feliz. Eu não tive um sonho porque eu estava perturbado, estava com uma perturbação no nervo e tive um pesadelo. Eu estava no meu palácio, eu estava em paz e feliz, estava tranquilo. E ele teve esse sonho. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões na minha cabeça me turbaram, ou seja, me perturbaram. Ele estava em paz. Às vezes a gente tem perturbação quando está cheio de problema, né? Preocupação, pesadelo, né? A gente fica triste. E aí, a gente triste, a gente pode ficar pensando besteira. Mas ele não. Ele estava tranquilo e feliz. E aí ele teve um sonho que ficou perturbado com aquele sonho, porque ele queria saber o significado. Por isso ele pediu um decreto, pela qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me desse a interpretação do sonho. E aí ele disse o sonho, e as pessoas não quiseram interpretar, não puderam interpretar. Dessa vez ele disse o sonho. Ele já foi logo dizendo o sonho, para que as pessoas dissessem logo o significado dele, para facilitar a interpretação do sonho. Só que ninguém conseguiu interpretar. Daí ele mandou chamar Daniel, né? Por fim, já que ninguém consegue interpretar, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Agora a gente vê que ele é um crente. Ele é um crente que mantém as suas crenças não somente em Deus. Eu creio que Deus existe, mas eu creio também nos santos, mas eu creio também nos homens, mas eu creio também eu creio em Deus e creio no diabo, né? Para não ficar com raiva, né? Tipo assim, né? Então, eu creio em todos os santos, nos anjos e nos demônios, né? Então, eu acredito em tudo, né? Então, Nabucodonosor disse, aqui ele faz uma confissão, mostrando que suas confissões anteriores
não era uma confissão completa. Ele confessava uma fé ortodoxa, mas ele mantinha os seus ídolos do coração, e a sua idolatria, e os seus próprios deuses. Ele não abria mão de suas crenças. Ele era um rei politeísta. Ele tinha muitos deuses, né? Poli é de muitos, né? Então ele tinha uma fé muito misturada. Ele cria em muita coisa. Eu creio na Bíblia, mas também creio nos sonhos, né? Eu creio na Bíblia, mas também creio, né, nisso, naquilo outro, né? Eu creio na Bíblia, mas eu creio também nos signos, nos horóscopos, nas cartas, nos baralhos místicos. Eu creio na Bíblia e creio também na leitura das mãos. Então ele cria em tudo. O que viesse de notícia boa, por qualquer meio, estava bom. Então ele não procurou Daniel, porque ele sabia que a palavra de Daniel era certa. Às vezes a pessoa quer uma palavra que seja agradável aos seus ouvidos. Uma palavra agradável aos seus ouvidos. Então eu não vou para tal igreja, porque chegando lá eu sei que a palavra vai ser certa, porém pode não me ser agradável, né? Então eu vou falar com fulano, porque eu sei que fulano vai me dar um conselho, é um conselho bom, mas é um conselho que vai tocar na minha ferida e dizer na minha cara o que eu preciso ouvir. É melhor eu ver ouvir meu coleguinha, ouvir os meus amigos, ouvir aqueles que eu sei que vão concordar comigo, né? Você tem um problema, então é melhor você compartilhar com seus amigos, porque você sabe que ele vai concordar com você, né? Ou é melhor você ir logo na sua mãe, no seu pai, ou numa pessoa que você sabe que é chato, mas é verdadeiro, e que diz a verdade na cara que você precisa ouvir. Então Nabucodonosor parece que estava intencionado em ouvir algo que fosse de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua fé. Esse sonho deixou ele perturbado. A árvore foi cortada. Era uma árvore muito grande e foi cortada. E muitos dependiam daquela árvore e agora eles foram fugitados. Era um sonho mais perturbador do que a da estalta. A estalta era grande e foi derrubada na perna. Ele ficou com medo de dizer, porque ele podia pensar: se essa estalta for eu, vou ser derrubado. Por isso que ele não disse o sonho, ele disse: quem for interpretar o sonho, adivinha o próprio sonho. E aí Daniel disse o sonho, depois disse a interpretação, e disse que o reino que seria destruído seria depois dele, depois dos reinos de Nabucodonosor, reinos depois. Só que agora a própria árvore é cortada de novo, destruída, e ele ficou perturbado, e ele pode ter tido um momento de querer evitar ouvir a verdade. Às vezes a gente quer evitar ouvir a verdade. A gente tenta ouvir uma interpretação, um conselho que seja mais aceitável, porque a verdade, você sabe que pode ser algo muito mais grave do que você imagina. Então você procura evitar a verdade. Você tenta evitar a verdade por um tempo, mas chega um momento que a perturbação não deixa você fugir de ter que ouvir a verdade. E aí ele chamou os sábios da época, os feiticeiros, todo mundo, para tentar, os encantadores. Como que os encantadores interpretavam o sonho? Eles bebiam ou faziam uso de drogas. Aí quando eles ficavam muito com a mente perturbada, aí eles tentavam adivinhar, porque quando a pessoa está perturbada, a pessoa começa a ter visões, alucinações, aí tem um sonho meio esquisito. Aí os encantadores faziam poções mágicas, chás alucinógenos, para a pessoa ficar tipo drogado, e a partir daí ter alguma visão, acessar um plano espiritual, um plano diferente, fora do corpo, um plano mais espiritual, pelo uso das substâncias
químicas. E aí, nesse plano espiritual, da nóia da cabeça, né, que nóia é a palavra mente, a nóia da cabeça é a palavra grega nóia, nóia é mente, né, nóia. Então, eles, com essa nóia na cabeça, a cabeça anuviada, eles iam tentar que alguma comunicação com o mundo espiritual para dar a interpretação do sonho. Então eles faziam encantos mágicos, bebidas, para ver se eles conseguiam acessar esse plano, chás, algumas coisas desse tipo, né? E os feiticeiros, aí faziam outros tipos de bruxaria para tentar adivinhar de outro jeito, né? Vamos tentar adivinhar. Na nossa cultura tem muito isso, né? Vamos adivinhar qual vai ser o sexo da criança. Como é que faz? Bota a moela da galinha para cozinhar, né? Eu vi dizer, não sei se é assim mesmo. Aí corta a moela, se a moela abrir, se a moela fechar, não sei como é. Aí a pessoa descobria se é menina, se é menina. Era assim mesmo? Era? É o coração? É? Bom, eu já não dava para adivinhar as coisas desse jeito, né? Então, as pessoas têm essas práticas antigas. Joga tal coisa, se cair assim, se ficar assim, vai ser da tal coisa, né? Vamos tirar na moeda aqui. Se for cara, vai ser menino. Se for coroa, vai ser menina, né? Então, esse tipo de coisa para tentar adivinhar. Então, chamaram esses sábios para tentar adivinhar os malassombros de Nabucodonosor, as visões dele, os sonhos. Era muito comum isso. Só que aí ele chamou Daniel. E ele disse que o nome de Daniel era Belsazar, na língua deles. Belsazar, na língua deles, segundo o nome do seu Deus. Deixa eu ver o significado aqui de Belsazar, certo? Versículo 8. Belsazar, Belsazar significa Senhor do tesouro confinado. Senhor do tesouro confinado. Aí nesse caso, Daniel veio e interpretou o sonho. Ele contou o sonho, e aí ele ouviu o sonho, que era uma árvore que crescia, era muito forte, e os animais vinham, e toda a terra dependia dela. Aí Nabucodonosor vai ouvir a interpretação agora, a partir do versículo 20, do versículo 19. Versículo 19, ele diz assim: Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram também. Quando Daniel ouviu o sonho, Daniel teve a mesma reação de Nabucodonosor. Ele ficou atônito, surpreso, espantado, e ficou calado por um tempo. Ficou perturbado por um tempo com o sonho. Ele contou que era árvore, tudinho, e quando ele ouviu o sonho, Daniel ouviu o sonho e ficou espantado. E ficou calado, perturbado nos seus pensamentos. Aí o versículo 19 continua dizendo assim: Então lhe falou o rei e disse: Belsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Quase como que dissesse: fala logo, homem, não se preocupe, eu quero saber o significado, eu sei que o significado vai ser certo. E aí respondeu Belsazar e disse, aí Belsazar respondeu, Daniel respondeu Nabucodonosor e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O sonho seja para os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos.
A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos e as aves dos céus faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. A árvore era o rei. O rei, será que o rei suspeitava disso? Assim como a estátua era ele, né? A árvore também era ele. E aí aconteceu o quê? Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa é o toco, o cepo, né, como a gente chama, né? Bota aqui aquele cepo, né? É um pedaço de madeira, né? Aqui é sinônimo de toco, né? Quando a gente quer parar um carro, bota aqui a cepa, né? Aí pode cepar com a pedra ou com um pedaço de madeira, né? A cepa aqui é um pedaço de madeira, um pedaço de toco. Ela tá amarrada com ferro, né? Como uma algema, um negócio de ferro, né? Ele diz: quanto ao que o rei viu, o vigilante era um anjo, né? Talvez ele ficou espantado por causa disso, porque esse sonho foi dado a Nabucodonosor, ver um anjo, e esse anjo é um mensageiro de Deus. Ele diz que a árvore ia ser cortada, ia deixar o toco com as raízes na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Ou seja, a árvore seria cortada, seria presa no campo para comer as ervas dos animais. Se a árvore era o rei, significa que o reinado do rei seria cortado e ele seria preso para comer as ervas do campo, junto com os animais. E aí o versículo diz mais: esta é a interpretação, ó rei, e este o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Olha só, não era o decreto de Nabucodonosor, esse era o decreto do Altíssimo, que viria contra o rei Nabucodonosor. Então, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os imperadores, eles colocam decretos, e às vezes eles se esquecem que ele tem um que é sobre eles, e que pode decretar algo contra eles. Por isso que o anjo, o vigilante aqui, veio trazer o decreto de Deus e entregar ao rei através daquele sonho, que ninguém conseguiu interpretar. E aí o versículo 25 diz mais: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer erva, capim, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, irão passar 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Irmão, aí surge uma pergunta: e Nabucodonosor não tinha reconhecido isso antes? No capítulo 2 e no capítulo 3, o reconhecimento era falso, a fé dele era falsa, era da boca para fora. Ele iria ter que ser humilhado para se arrepender de verdade e crer de verdade. Porque Deus não se agrada de uma fé mentirosa, fingida.
de boas, bonitas palavras. Às vezes a gente vai fazer exame da fé de uma pessoa, né? No conselho da igreja. A ortodoxia está tão alinhada aqui, está mais alinhada do que meio fio. Convence o pastor, convence a liderança, convence os presbíteros, convence todo mundo, convence até o Papa, que é crente mesmo. Mas depois a fé se mostra sem fruto. As convicções reformadas é reformada de boca, de palavra. O conhecimento bíblico é fingido. Ele é capaz de fazer bonitas orações, bonitos discursos, bonitas pregações, mas bonitos louvores, mas Deus conhece o coração. Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, e ele não podia mais brincar com o Altíssimo de ser crente. E aí o que aconteceu? Daniel disse o que ele precisava ouvir, que a conversão dele devia ser verdadeira e de fato, de verdade. Só que o versículo 26 diz o seguinte: ele diz que vai passar 7 tempos, né? Os intérpretes aqui dizem que esse tempo significa 7 anos, porque o tempo era marcado como um ano, né? Se era o mesmo calendário como o nosso, a gente tem que pesquisar mais, mas era tipo 7 anos, não era 7 meses. Outros podem entender como 7 meses, 7 semanas, né? Por um tempo mais breve, mas muitos intérpretes fecham a questão em 7 anos. 7 anos, Nabucodonosor ia ficar louco. E lembra do jardim maravilhoso que ele construiu para ele? Lembra do jardim suspenso maravilhoso que ele construiu para ele? Com o seu poder, com os seus recursos. Ele ia comer da grama daquele jardim. Ele não ia se deliciar com a beleza do jardim. Ele se ia deliciar com o capim do jardim. Comendo o capim como que come boi, como boi come. Iam ser dados a ele. Dizem que prendiam Nabucodonosor em casa e ele corria para ficar na grama, até que desistiram e deixaram ele lá, como um louco, vivendo como um louco, no meio do lixo, no meio do seu lixo, né? Do seu lixo luxuoso. E aí aconteceu o quê? O versículo 26 diz que isso aqui não era o fim dele, não. O sofrimento, a humilhação que Nabucodonosor ia passar não era o fim dele. O versículo 26 diz o quê? Quanto ao que foi dito, que deixasse a cepa, o toco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. O céu domina. Deus domina no céu sobre todas as coisas. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vê, Daniel deu um conselho a ele, disse assim: põe termo. O que é põe termo, irmão? Põe fim no teu pecado. O teu pecado vai levar, o teu pecado da tua fé fingida, o teu pecado vai levar à ruína, não à prosperidade, ainda mais do teu reino. O teu pecado vai destruir a tua vida, vai destruir a tua casa, vai destruir a tua família, vai destruir o teu reino. Põe fim no teu pecado, deixa de tentar enganar a Deus. A gente não pode enganar a Deus.
A gente não pode fazer como Nabucodonosor, fazer de conta que está servindo a Deus, fazer de conta que está adorando a Deus. Deus não se agrada de um coração mentiroso e fingido. Deus se agrada de um coração que confessa os seus pecados e age com atos de justiça. Nabucodonosor era muito rico, não porque ele era simplesmente bom e um bom administrador, porque ele saqueava nações, ele oprimia, e toda aquela estalta e aquela grandeza do seu reino era à custa do massacre do pobre. Irmãos, o pobre sofre, os governantes andam de jatinho daqui para todo canto pelo mundo, come nos melhores restaurantes, fica nos melhores hotéis. É por isso que é tanta briga para chegar no poder, para roubar o povo brasileiro, para estourar o teto de gasto, para dar esmola ao povo e não condição digna. Eles querem dinheiro, poder, riqueza, como Nabucodonosor, oprimindo os pobres e depois fazendo confissões de fé fingida e mentirosa, que está pensando no bem do pobre, que está querendo ajudar o pobre, que quer respeito às religiões, à fé, falar em Deus apenas da boca para fora, fazendo decretos que até dizem que honra a Deus, querendo agradar a Deus e o diabo, como fez Nabucodonosor. E aí aconteceu o que, irmãos? Nabucodonosor recebeu essa sentença e um conselho. Diz assim: o sonho vai se cumprir, ó rei. Se o sonho diz que você vai comer grama, vai comer grama. Mas antes do sonho se cumprir, eu te dou um conselho. Faz um decreto justo, que usando de misericórdia para com os pobres. Talvez a tua tranquilidade se prolongue por um tempo mais, antes de se cumprir a desgraça da humilhação que irás passar. Não disse que cara ficou o rei, né? Mas o versículo 28 diz: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 14 meses, passando sobre o palácio real da Babilônia, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grandeza de Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para glória da minha majestade. Irmãos, aqui dá a entender que Nabucodonosor ouviu o conselho de Daniel. Ele ouviu o conselho de Daniel. A sua tranquilidade ainda durou 14 meses, 1 ano e 2 meses, né? Não foi? Durou 14 meses, não foi? Ao cabo de 14 meses ele estava passeando e vendo a grandeza do seu reino ainda, já tinha esquecido, 1 ano depois já tinha esquecido o sonho. E ele estava dizendo: veja, a Babilônia não é grande, não é rica, poderosa. Às vezes Deus diz uma coisa, Ele não cumpre imediatamente, mas pode esperar que vai se cumprir. Às vezes a pessoa quer promessa de coisa boa, mas às vezes vem promessa de disciplina também, a pessoa não ouve. Até ser humilhado e Deus realmente cumprir a sua palavra. Sobre Nabucodonosor aconteceu isto. E aí o que aconteceu? Ele disse: eu construí para a minha própria glória. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. Agora veio uma voz direto do céu, não foi através de sonho, não foi através de profeta, veio uma voz direto do céu. A ti se diz: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-se-ão comer ervas como os bois, e passeão 7 tempos, passarão 7 tempos por cima de ti,
até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Às vezes a gente não ouve o profeta de Deus. Às vezes a gente não ouve a pregação, o ensino da palavra. A gente ignora. A gente despreza. Ou quando vem uma perturbação de neve, ou vem um sonho mal assombroso, aí você fica preocupado. Imagina você sonha que vai morrer, aí você vai ficar preocupado em morrer, aí você vai começar a orar mais, pedir a Deus para não morrer, né? Na hora da tribulação a gente ora mais. Agora imagine que nem depois do sonho, da interpretação, a gente passa um tempo se dedicando, daqui a pouco relaxe de novo. Aí daqui a pouco vem uma voz, imagine essa voz dizendo: fulano, né? Você acordasse assombrado com a voz de um anjo. Fulano, tu ainda vai estar brincando, né? Com a fé? Foi, e se isso vai acontecer? E já, aí pronto, aí não adianta mais desespero, não dá mais tempo orar, pedir perdão. Já o decreto do Altíssimo já saiu, já foi anunciado, 14 meses depois foi cumprido. Foi anunciado e depois foi cumprido. O que aconteceu? O que aconteceu? O texto vai dizer: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer a erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas das águias. Ele ficou tão cabeludo, cabelo, barba, o cabelo do corpo, como a pena das aves, das águias. Ficou jogado na sarjeta, cabelo grande. Tem um programa, irmãos, que às vezes eles pegam mendigos na rua, não sei se vocês já viram, e levam para um salão de beleza, todo maltratado na rua, e faz tratamento de pele, e corta o cabelo, depois bota uma roupa chique e tal. Aí muda todo o exterior do homem. E ele, como aquele mendigo realmente era uma pessoa bonita, estava maltratado, né? Ninguém cuidava dele, ele mesmo se cuidava. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor ficou nesse estado. Ainda bem que ele tinha um cercadinho dele, né? Luxuoso, né? Um jardim suspenso, né? Pelo menos isso os filhos deixaram, né? Dele comer lá no capim do jardinzinho que ele fez, né? Você vê que no capítulo 5 o filho dele já está governando no lugar dele, o Belsazar. Aí o que aconteceu? O seu corpo foi molhado do orvalho. Ele passou 7 anos dormindo na chuva, dormindo no real relento, se abrigando como um bicho, debaixo das árvores e das pedras do seu jardim. Louco, irmão, louco. Ele estava louco. Um homem louco, você não consegue tirar ele daquela condição. Você já tentou tirar um louco da rua, você dá banho, você cuida dele, ele volta para a loucura dele. É a mesma coisa, às vezes a pessoa viciada passa por um tratamento em uma clínica especializada. Quando sai, ele volta. É preciso o coração ser transformado. Aí o que aconteceu? Ele era lúcido e ficou louco. E na sua loucura, ele dormiu na rua. Na sua loucura. Veja o que o versículo 33 finalmente diz, para a gente seguir para a conclusão. E as suas unhas como as aves, as unhas grandes. Pode ser que no começo tentassem ajudar, mas se passaram 7 anos. Às vezes a gente tenta ajudar a pessoa para a pessoa sair daquela condição miserável, espiritual e de problema. A pessoa não ouve conselho, vai passando o tempo. Até o versículo 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, agora é Nabucodonosor falando, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei,
e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio dele é eterno, sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Veja só, irmão, enquanto Nabucodonosor estava consciente, ele estava fazendo loucura e querendo enganar Deus. Ele estava se orgulhando de sua grandeza, de sua sabedoria, de sua riqueza, de seu poder. Quando ele ficou louco, ou seja, ele na sua lucidez era um louco. A sua sabedoria era loucura. Quando ele ficou louco, foi que ele teve o verdadeiro entendimento. O que é que Paulo diz? Deus torna louca a sabedoria dos homens, mas converte os homens pela loucura da pregação, pela loucura da fé. A fé parece ser uma coisa louca. Como é que eu vivo aqui na terra pensando que eu vou morar no céu? Eu nunca vi o céu, nem sonho. Como é que eu tenho certeza que eu vou para lá? Ninguém sabe se o céu nem existe. Isso é uma loucura dos crentes. Não é assim que o ímpio diz? Mas para nós, o que é loucura para os homens, para nós é sabedoria de Deus. Nabucodonosor estava louco comendo capim. Deus determinou tudo o que ia acontecer na vida dele. Até a loucura, Deus disse que ele ia ficar louco ali. E aí ele, na sua loucura, olhou para o céu. Ele não tinha consciência de olhar para o céu. O que que Daniel tinha dito a ele? Mas lá adiante, essa loucura não é final, esse reino não é final. Lá adiante, quando olhares para o céu, vendo que o céu domina tudo, o teu reino será entregue de volta. Nabucodonosor aqui comendo seu capim, a sua loucura, olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, foi restaurado o seu entendimento. O que é que a gente precisa fazer, irmãos? Olhar para o céu. Não ficar perplexo, atônito com as coisas, problemas ao nosso redor. A Babilônia, no livro de Apocalipse é dito, caiu, a Babilônia caiu, a árvore aqui, o rei da Babilônia caiu. Sai dela, povo meu, olha para o alto, que de lá é que vem o Redentor. O Redentor não está na presidência da República, o Redentor não está no governo do estado, nem no município. O nosso Redentor está nos céus. A gente tem que elevar os olhos para o alto, de onde nos virá o socorro. Aí ele vai usar os homens conforme a sua vontade, porque o seu domínio é sobre todos os homens, sejam eles poderosos, sejam eles ricos, seja ele pobre, o mais pobre do mortal, seja eles animais, o seu governo é sobre tudo. Não existe criatura que seja insignificante, porque Deus a criou. E Nabucodonosor tinha que aprender a respeitar os pobres de fato, os aflitos. E Deus humilhou ele para que ele aprendesse isso. E aí ele olhou para o céu, sem entendimento algum. Ele olhou para o céu, olhou para o alto, estava louco, comendo grama, comendo capim. Olhou para o céu e voltou o entendimento. O entendimento veio do alto. O entendimento não veio quando ele olhou à sua volta, mas quando ele olhou para o céu. Nós não devemos tirar os nossos olhos do monte, irmão. Quando a gente passa por problemas à nossa volta, a gente não pode esquecer de olhar para o alto. Essa semana foi uma semana de muita aflição para mim, para minha família. Mas o tempo todo eu não deixei de olhar para o alto. Primeira vez que Thomas adoeceu, primeira vez que Thomas foi levado a um hospital, a uma emergência de hospital. Isso para um pai de primeira viagem, pai inexperiente, com criança pequena, um pai já velho, né? Acho que deu medo, dá para sentir um pouco do medo que Abraão teve quando foi levar Isaac, né?
pensando que não voltaria mais com ele, né? Imagina, irmãos, mas o tempo todo a gente deve olhar para o alto, seja qual for a circunstância, seja qual for, e se for um caso de morte, que seja para a glória de Deus. Não podemos deixar de esquecer para o alto. A mulher de Jó disse: abençoa ou amaldiçoa, dependendo da tradução, esse teu Deus, e morre. Nós não podemos esquecer, depois de toda a aflição que Jó passou, ele diz: eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Às vezes Deus nos humilha para que a gente olhe para o alto, verdadeiramente, de verdade, não fingido como Nabucodonosor estava fazendo. Verdadeiramente, irmãos, somos chamados a olhar para o alto. E aí o que é que ele diz? Ele diz que o reino de Deus é eterno e o seu domínio de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Essa confissão de Nabucodonosor: eu sou um rei, não sou nada. Aí ele diz: e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Deus opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Esse livro deixa isso muito claro. Deus usa os homens da terra e age com o exército dos céus. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem lhe possa deter a mão. Quem pode deter a mão de Deus? O que é a mão de Deus? O que é a mão de Deus aqui, irmãos? A mão de Deus é o que Deus faz. As nossas mãos são o que nós fazemos. A mão de Deus é como Deus trabalha em nossa vida, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e sobre a terra. A mão de Deus é como Ele age, como Ele trabalha, usando os exércitos dos céus, usando os homens da terra e o exército da terra. Deus mesmo usou o exército de Nabucodonosor para levar seu povo escravo, por disciplina, por causa de sua desobediência. Não há quem possa lhe deter a mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos livrar da mão de Deus? Nem dizer que fazes, porque o Senhor está fazendo isto. Você não pode, você não tem poder de questionar a Deus, porque você merece coisa muito pior. Merecemos o inferno. Não fique perguntando a Deus: por que, Deus? Por que eu sofro? E se a gente perguntar o porquê, por que faz isso, a gente vai encontrar, a gente vai saber a resposta. Se a gente procurar no lugar certo, a gente sabe a resposta. Como Nabucodonosor procurou Daniel. Tão logo me tornou a vil entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a minha majestade, e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Aquele toco, cortado, humilhado, preso em cadeias, quando olhou para o alto, reconhecendo a grandeza de Deus, de fato e de verdade, o seu reino, a sua vida foi restaurada. O versículo 37 diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora foi uma confissão verdadeira.
Ele agora, eu louvo ao Senhor. Ele fez uma estátua para ser louvado. Depois ele teve outro sonho e louvou a si mesmo quando viu a grandeza do seu reino. E agora ele diz o quê? Agora eu louvo ao Senhor. Eu exalto ao Senhor. Porque ele abate os soberbos. E ele reconhece que ele era soberbo. E ele foi humilhado. Então, a gente não pode se gloriar da nossa beleza, não é bonito coisa nenhuma, né? A gente não pode se gloriar da nossa inteligência, do nosso poder, dos nossos feitos, dos nossos negócios. Se eles prosperam, nós não devemos pôr nele o coração, nem nos gloriar porque fomos inteligentes para chegar àquela condição. A gente tem que reconhecer que é Deus que merece o louvor e que tudo que nós temos vem da mão dele. Porque o dia que a gente não reconhece, que a gente não agradece o que Deus nos dá, Deus tira. Quando Deus tira, a gente começa a sentir falta. E a gente começa a ver. E a gente começa a ver o quão coisas tão simples são tão necessárias. São tão necessárias. A gente dizia, mas Thomas só come papa. Thomas só come papa. Esses dias a gente sentiu que até a papa faz falta. Ele teve que ir para o hospital. Porque a sua glicose estava baixa. Por causa da falta da papa. Pessoa? Então a gente tem que agradecer cada detalhe. E não pode reclamar. A gente poder reclamar de Thomas correndo aqui. Hoje está em casa, não pode vir correr na igreja. Veja. Não pode nem correr dentro de casa. Está fraquinho. Então a gente tem que reconhecer que Deus está abençoando a gente sempre nas menores coisas, do jeito dele, da maneira dele fazer as coisas. Quando a gente perde esse entendimento, a gente precisa ser despertado a olhar verdadeiramente para o alto, não apenas com a teologia reformada e ortodoxa bem feitinha na cabeça. Deus me ensinou essa semana, mais do que muitos teólogos, com a simples África. Thomas deixou de comer e eu estou tendo que me desdobrar para ajudar na casa. Me desdobrar para ajudar na casa, porque ele também estava doente. A gente acha que Thomas adoeceu porque viu a mãe doente. Thomas nunca tinha visto a mãe doente. Ficava quieto pelos cantos, a mãe doente. E aí, o que aconteceu? Quando a mãe saía do quarto, ele fazia festa. Ele começava a correr de alegria. Quando ele corre quando ele está correndo é porque ele está alegre. Está alegre quando ele está falando alto e correndo é porque está alegre. Então, a gente começa a aprender as coisas mais do que em livros. Mais do que em livros. O conhecimento só teórico. A gente começa a aprender as coisas que os livros são apenas resumos, muito simples. Por mais sábio que seja o escritor daquele livro, mas Deus tem a sua forma de nos ensinar. E a forma que a gente mais aprende é quando a gente é humilhado. Principalmente se a gente pensa que é alguma coisa, né? O texto vai dizer, o homem da presença de Deus não é nada. Então a gente precisa de Deus, precisa olhar por alto, precisa ser agradecido por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele tudo que vem a nossas mãos vem dEle. E a gente deve usar para a glória dele, não para a nossa glória. Nabucodonosor foi usar para a glória dele, não para a glória de Deus. Então, se a gente quer que nossos negócios prosperem, que a nossa vida seja abençoada e que a nossa tranquilidade dure, tudo isso precisa. Faremos para o alto, louvemos de fato a Deus, porque Ele exalta os humilhados, os abatidos, e humilha os exaltados. Então, que Deus nos dê a graça para que em Cristo Jesus nós compreendamos
que Deus é soberano sobre tudo, todos e todos os detalhes da vida. E não existe problema, só coisa que não possa piorar. E não existe bênção que não possa virar a porta do dia para a noite. Não existe bênção que não possa piorar do dia para a noite. E não existe problema que não possa piorar, mas também não existe problema que não possa ser resolvido. E não existe negócios que não possa prosperar. Porque tudo depende de Deus e tudo vem de sua boa mão. E a gente precisa reconhecer isso sempre. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir o presente de 43. Nos preparando para a ceia do Senhor.